Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço para que vocês ativem as notificações do canal para receber em primeira mão o conteúdo assim que sair no YouTube. E hoje, como o vídeo é muito longo, deixarei os agradecimentos e as outras coisas para o final do vídeo, tá, galera? Só vou deixar aqui milhões de beijos para todos os meus inscritos que eu amo muito e é por vocês e para vocês que faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. Mua! Agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Façam como Angel Black, eu acredito sim no sobrenatural. Vamos à história de hoje. A história é: meu amante era um lobisomem e quase matou o meu marido. Olá! Meu nome é Maria Eduarda, mas todos me chamam de Duda. Hoje já estou com 45 anos, mas o fato ocorrido em minha vida foi há 10 anos atrás. Aliás, o começo dos fatos que ocorrem até hoje em minha vida, né? Quando eu ainda morava no Rio Grande do Sul. Eu já estava casada há mais de 10 anos. E eu e meu marido vivíamos harmoniosamente em nosso pequeno sítio, cultivando nossas uvas. Só tinha uma coisa que nos entristecia e muito. Era que, apesar de termos uma vida sexual muito intensa, não conseguíamos ter nosso tão sonhado filho. Mesmo fazendo todos os tipos de tratamentos, pelo menos é o que eu achava. Em um almoço de domingo, começamos a conversar. Conversa vai e conversa vem. Chegamos à conclusão que deveríamos adotar um bebê para podermos compartilhar a nossa vida e cuidar do mesmo com muito amor e carinho. Na segunda-feira, bem de manhã, já pegamos o carro e fomos para a cidade, em um fórum da Vara de Infância e Juventude para nos cadastrarmos e entrar na fila de adoção. Aliás, estávamos muito ansiosos. Chegando lá, fomos atendidos por um homem de mais ou menos uns 40 anos de idade que nos orientou e disse que faria de tudo para nos ajudar a conseguir a tão sonhada adoção. Não sei o porquê. Não consegui focar em nada que meu marido me falava, quando já estávamos voltando para o sítio. Eu só via o rosto do homem do fórum em minha mente, seus olhos, sua boca, seu corpo, seus gestos. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Parecia que minha alma tinha sido tocada e ansiava por ele. Eu até tentava com todas as minhas forças prestar atenção no que meu marido falava. Mas por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, parecia que era pior. Aí que minha mente voltava para o homem do fórum. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Mas assim que eu cochilei, sonhei com o homem do fórum. Acordei toda molhada de suor e desejo. Acordei meu marido. Tivemos relações de maneiras descontroladas. Depois de várias vezes ele dormiu. Mas eu continuei ensandecida, não sabia o que estava acontecendo. Corri para o banheiro, fiquei uns 20 minutos debaixo de uma ducha bem gelada. E olha que era mês de julho e no sul é muito frio nessa fase do ano. Depois que desliguei o chuveiro,
Posso jurar que vi 2 olhos vermelhos como sangue me observando tomar banho pela janela. E uma respiração deveras ofegante, ofegante demais. Fechei os olhos, cocei fortemente, mas quando abri os olhos não tinha mais nada na janela. Enfim, achei que fosse coisa da minha cabeça, coisa da minha imaginação. E voltei para a cama, mesmo nua. Deitei ao lado do meu esposo e adormeci. Isso era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E durante meu sono, sonhei que eu abria a porta dos fundos e ia para a plantação de uvas, que ficava bem afastada da casa. E lá estava o rapaz do fórum. Ele também estava nu e vinha em minha direção me chamando. Só que no meu sonho, os olhos dele, que antes eram castanho cor de mel, agora, ou seja, naquele sonho, eram vermelhos, vermelhos, iguaizinhos aos olhos que eu achei ter visto na janela do meu banheiro. E mais, eu parecia flutuar em direção a ele. Eu sentia, não, eu sabia que era casada e não devia fazer aquilo, pois mesmo em sonho, isso era pecado. Eu amava o meu marido. Olha, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas, acreditem ou não, eu não tinha o controle sobre meu próprio corpo e nem sobre meus sentimentos. É assim, eu sabia que estava errado, mas eu não conseguia me controlar. É muito estranho. E quando me dei conta, eu estava com meu corpo atrelado ao dele, totalmente submissa, perdida em sensações. Senti as unhas dele me cortando, o que não é normal sentir dor em um sonho. Mas mesmo assim, mesmo sentindo dores, eu me entregava totalmente a ele, de todas as formas, formas até que nunca imaginei existir. Acordei, já eram umas 5 da manhã, toda suja de barro pelo cabelo, pelo corpo. Estava nua, com o corpo todo cheio de cortes profundos e hematomas muito escuros, e as minhas partes íntimas muito doloridas. Voltei, quase se arrastando para casa, tremendo de frio e dor, sem entender o que tinha acontecido comigo. Eu estava quase caindo. Meu marido veio correndo em minha direção, me pegou nos braços e me colocou no banheiro, sentada em uma almofada em cima de uma cadeira. Ligou a água quente e enquanto me lavava, eu tremia de frio. Eu comecei a chorar e chorar. Em desespero, contei tudo a ele, tudo. Todo o sonho. O que eu achei que era sonho, não sabia mais o que tinha acontecido. Também, em meio ao desespero, eu dizia a ele que eu não o merecia, pois ele era um homem maravilhoso e estava sempre cuidando de mim. E ele, ao invés de se irritar ou brigar comigo, ele simplesmente me abraçou e começou a chorar, dizendo que ele sabia exatamente o que tinha acontecido comigo, que eu não me desesperasse, pois eu não tinha culpa de nada. Eu falei, como não tenho culpa? Eu só sei que te traí. Não sei como, não sei explicar, mas eu te traí. Ele me pediu que eu ficasse calma. Fez curativos em todos os meus ferimentos e ligou para a mãe dele. A mãe dele já tinha uma certa idade e antes de fixar morada no sul, ela era cigana, fazia parte de uma comitiva. Mas assim que mataram o marido dela a tiros,
Quando ela ainda estava grávida do meu marido, ela abandonou o bando, comprou aquelas terras que nós morávamos. Aí, quando eu e meu marido nos casamos, ela comprou uma pequena chácara com divisa de cerca com o sítio para ela e nos deu o sítio com plantações de uva e tudo como presente de casamento. Ela também era bem conhecida na cidade e por toda aquela região por suas rezas e benzimentos, leituras de cartas, entre outras coisas. Ela ajudava muita gente ali, muita gente mesmo, como eu disse, não só na cidade como em toda a região, com os seus conhecimentos antigos. E assim que meu esposo ligou para ela, em menos de 1 hora ela chegou em casa com um monte de ervas, garrafadas e outras coisas. Depois que ela chegou, ela me fez tomar um banho de ervas em uma tina de madeira. Entre as ervas tinha alecrim, manjericão e outras que eu já nem me lembro. Mas me lembro claramente que depois de preparar o banho, ela colocou uma pedra de ametista dentro da tina. E assim que me lavei naquela água, comecei a vomitar e vomitar e vomitar, pois comecei a me lembrar que no sonho, que já estava bem real para mim nesse momento, o homem do fórum tinha se transformado em um enorme monstro, ou seja, um demônio, enquanto me possuía. Um monstro horripilante de olhos vermelhos. E por isso os hematomas, por isso os cortes profundos, por isso eu estava tão ferida nas partes íntimas. Eu fui hipnotizada pela fera, eu não acredito. E depois daquele banho, eu senti que eu estava impregnada por um horrível fedor de carne podre que não tinha saído quando meu esposo me banhou. Começou a se dissipar só com o banho de ervas. Comecei a chorar desesperada, pois agora, além das dores, eu sentia nojo de mim mesma e um medo horrível daquilo acontecer de novo comigo. Minha sogra me acalmou, tornou a me dizer que eu não tinha culpa de nada, eu tinha sofrido algum tipo de hipnose. Então ela me deu um patuá, tipo um saquinho costurado, para que eu colocasse dentro do meu sutiã e não tirasse por nada no mundo, até que aquele problema fosse resolvido. Eu fiquei pensando como vai resolver esse problema, mas enfim. Aquela tarde, minha sogra benzeu a casa e pendurou patuás como que ela me deu em todas as portas e janela. Aquela noite, quando deu umas 8h30 da noite, eu apaguei. Acordei, era umas 2 horas da manhã, com minha sogra de joelhos, com a cabeça no chão, rezando, e meu marido apreensivo andando de um lado para outro da casa, coçando a cabeça. Ouvi minha sogra falar para ele em tom severo: amanhã é lua cheia, amanhã você resolve, eu te ajudo. Não faça nada de cabeça quente, assim você não terá nenhuma chance. Não entendi nada naquele momento, mas infelizmente logo eu entenderia. Logo, começamos a ouvir uivos, grunhidos e rosnados e passadas pesadas ao redor da casa. Entrei em pânico, em desespero. Estava com muito medo daquele demônio me pegar de novo. Meu marido me abraçava, minha sogra rezava e o bicho corria ao redor da casa, mas não conseguia entrar. Então aquilo urrava, esmurrava o chão, parecia estar com muito ódio. Do nada, ouvimos algo bater em nossa porta muito forte, um baque estrondoso. Quando já era umas 5 horas da manhã,
O bicho foi embora. Quando abrimos a porta com os primeiros raios de sol, vimos a cabeça da minha égua na minha porta. Chorei muito, entrei em desespero. Eu amava a minha égua, eu criei ela desde pequenininha e o bicho arrancou a cabeça dela e arremessou contra a minha porta. O bicho devia ser mesmo muito grande e forte. Quando olhamos para perto do portão, estava o corpo do pobre animal. O maldito tinha comido todos os órgãos e as tripas dela. Foi uma imagem horrível que jamais vou esquecer. Depois que enterramos a minha égua, o que sobrou da minha égua, meu marido e minha sogra subiram nas plantações de uva para ver se achavam algumas ervas. Pelo menos foi isso que me falaram. Mal eles subiram para os vinhedos, aquele homem do fórum chegou no portão da minha casa e me chamou. Eu perguntei o que ele queria. Ele me disse que tinha novidades sobre adoção e que eu saísse lá no portão para conversar com ele. Eu, sabendo que a casa estava protegida, disse a ele que já meu marido chegava dos vinhedos e aí ele entraria na casa e conversaríamos nós três. Ele então me respondeu estupidamente e com os olhos faiscando ódio puro: "Você é minha. Você é minha propriedade agora. E também já percebi que você já sabe o que eu sou. Olha, você tem até essa noite para me encontrar e ir embora comigo para sempre, pois você sabe bem que seu marido não vai ficar dentro de casa protegido para sempre. Uma hora ou outra ele vai ter que sair daí de dentro. E assim que ele sair, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com a sua égua. Se é que você me entende." Comecei a tremer, mas mal ele terminou de dizer essas palavras, vi que meu marido ouviu, pois ele e minha sogra chegaram. Os dois se olharam, meu marido e o homem do fórum, fuzilando-se com os olhares. Meu marido entrou para dentro da casa e aquele homem foi embora chutando pedra. A noite chegou rápido aquele dia e meu marido estava diferente, muito diferente. Aliás, diferente até demais. Parecia que ele ansiava pela chegada daquele bicho aquela noite. Assim que a lua cheia apareceu no céu, meu marido arrancou todas as roupas. Vi que ele estava com o corpo todo coberto com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Logo, vi que eram hieróglifos egípcios. E foi para fora da casa e minha sogra trancou a porta. Eu comecei a chorar e implorar que ele voltasse para dentro, que ele ficasse comigo. Mas minha sogra me sacudiu pelo braço e pediu para que eu ficasse calma e confiasse no meu marido. Tudo que ele estava fazendo era por mim. Ela também me deu uma arma e munição e ficou com outra carregada. E disse que era para usarmos em último caso. Ouvi meu marido gritando de dor e agonia. Não me segurei, tive que olhar pela janela, pelo vidro da janela. E vi meu marido se contorcendo de dor, rolando no chão, babando uma mistura de baba e sangue, chorando. Seus ossos estralando, quebrando-se um de cada vez, um por um. A agonia dele parecia ser tão terrível que ele queria arrancar a pele do corpo com as próprias mãos, sua boca se alongando,
sangrando, seus dentes mudando, seu corpo, toda a estrutura do seu corpo se modificando à base de muita dor e desespero. Meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento! Logo, meu marido estava com o corpo todo coberto com uma pelagem cinza e olhos amarelos, tão brilhantes quanto a própria lua que estava no céu. Meu marido se transformara em um monstro enorme, com uns 2 metros de altura, mais ou menos do tamanho de um urso. E naquele momento vi que ele virou uma fera insana. Quando ele terminou a transformação, ele tentava entrar na casa, farejava o ar, farejava as frestas, se tacava contra a parede, uivava, urrava, grunhia. Minha sogra disse para eu não sair da casa de jeito nenhum, pois aquilo lá fora já não era mais o meu marido. Não demorou muito, ouvimos uivos cada vez mais perto da casa, uivos diferentes dos uivos do meu marido, quer dizer, do monstro que antes era meu marido. Logo, ouvimos 2 tipos de rosnado, como de cachorro brigando, rosnados diferentes, mas ambos muito fortes, anormais. A lua cheia clareava todo o quintal e dava para ver pela janela perfeitamente o embate das 2 feras. O monstro negro de olhos vermelhos, que mais parecia uma besta selvagem vinda das profundezas do próprio inferno, atacava a fera cinza com uma ferocidade nunca vista. Mas a fera cinza também tinha muita ferocidade no modo de atacar. Chegavam a arrancar pelos, pele e sangue uma da outra. Era uma verdadeira carnificina de sangue jorrando. Não dava para saber qual dos 2 sairia vivo dali. Minha sogra começou a rezar para Anubis, em egípcio. Não sei essa língua, mas eu me apeguei a Miguel Arcanjo, meu protetor, meu anjo guardião desde que nasci, que sempre fui devota, pedindo para que protegesse a vida do meu marido, que não deixasse aquele demônio matá-lo. Logo, a fera de pelagem cinza passou as garras no pescoço do demônio negro. Respirei aliviada ao ver aquele demônio cair no chão e começar a estribuchar. A fera cinzenta então começou a despedaçá-lo furiosamente e não parava de rasgá-lo, mordê-lo, trucidá-lo. Meu marido parecia uma besta sem consciência. Depois que ele terminou com o demônio de olhos vermelhos, ele veio coberto de sangue e tripas em direção da porta da casa e se atirava com todas as forças na porta querendo entrar. A mãe dele rezava para Anubis, mas a proteção não servia, pois ele era filho de Anubis, conforme ela me disse. E a besta ficava mais bestial e atacava a porta e queria entrar. Urrava, grunhia, uivava. Eu pedi para ela parar com aquela prece, pois eu não sei explicar, mas eu estava sentindo a dor e o sofrimento dele dentro de mim. Então, vi aquela velha mulher, a mãe dele, engatilhar a arma e, chorando copiosamente, dizer que o filho dela teria o mesmo destino do pai. Não havia mais o que fazer. Caí de joelhos e implorei para ela que não matasse meu marido. Ela me disse que se ele derrubasse a porta, ela não teria escolha. Implorei para que ela me desse uma chance, mesmo sem saber o que fazer. Ela falou: você tem o tempo que a porta aguentar. Então, segui meu coração, ajoelhei e comecei a gritar ele pelo nome e a clamar para que Miguel Arcanjo intercedesse por mim. Notei que a cada vez que eu chamava ele pelo nome e clamava por Miguel Arcanjo, ele ia se acalmando, mas muito aos poucos. E depois de quase 1 hora de clamores, ele caiu no chão, quase que desacordado, muito fraco.
Eu saí correndo e o abracei. Ele ainda era uma fera e mesmo quase que totalmente desacordado, ele rosnava. Continuei abraçada com ele, chamando por Miguel e chamando ele pelo nome. Logo, pouco a pouco, aquela fera voltava a ser meu marido. E aí pude ver o quanto ele estava machucado, cortes profundos e partes do corpo rasgadas. Eu e a mãe dele o levamos para dentro, demos banho. A mãe dele costurou todos os ferimentos mais profundos dele, mesmo sem anestesia. Aquilo tudo doía em mim. Depois ela olhou para mim e falou: só um milagre vai salvar meu filho. Ele ficou desacordado por vários dias. Minha sogra deu um sumiço nos restos daquele monstro desgraçado. Não sei o que ela fez e nem me interessa saber. Assim que meu marido acordou, ele disse que sonhava que ia me atacar e não conseguia se controlar. Mas um anjo desceu do céu, o abraçou e o acalmou. Eu expliquei para ele que não era sonho, ele tinha visto Miguel Arcanjo. Depois disso, mudamos dali e compramos uma fazenda no Paraná, bem no interior. Ensinei a ele a oração de Miguel Arcanjo e as outras transformações que ele teve foram ficando cada vez mais e mais tranquilas. Vendo a transformação do filho, a mãe dele nos chamou, sentamos e ela nos contou, que o pai dele tinha a mesma sina e tinha perdido o controle tentando atacá-la grávida. E mesmo ela clamando e rezando para Anubis, ele ficava cada vez mais bestial e continuava a ir para cima dela. E ela não teve escolha, pegou uma arma e matou ele a tiros. Depois disso, a anciã do bando fez uma reza e suprimiu a sina do bebê usando seu próprio umbigo e outras coisas que ela não falou. Depois disso, ela abandonou o bando, mas mesmo assim, ela tinha conhecimento dos deuses antigos do Egito e usava para ajudar pessoas. E também tinha com ela guardada a oração de Anubis para, se precisasse, ativar de novo a sina de seu filho. E ela esperava nunca ter que fazer isso. E como consequência, o filho dela nunca conseguiu me engravidar, pois desde que ele nasceu, ela fazia ele ingerir em sucos, chás e alimentação ervas para que ele não fosse fértil, para não condenar mais ninguém a essa maldição. Mas depois do ocorrido, ele parou com as ervas e 1 ano depois engravidei do nosso filho Miguel. Miguel em homenagem a nosso anjo da guarda, que hoje essa criança está com 8 anos de idade e já é devoto do anjo que ele leva o nome, assim como todos nós. Ainda temos a oração de Anubis, mas espero do fundo do meu coração nunca mais precisar usar, pois pesquisei e sei que Anubis é o deus da morte e ela só traz dor e sofrimento. Obrigada, Angel, por contar a minha história. Muito obrigado. Me mantenha no anonimato, pois sabemos que Canis é um bicho vingativo e aquele que matamos pode ter família. Beijos, Angel. Obrigado. Gente, cheguei a chorar nesse relato. Ai, que o sofrimento dele, a hora que se transformou. Ai, eu sou muito sentimental. Gente, deixa nos comentários o que vocês acharam da história de hoje, se vocês acreditam ou não. Mas, verdade ou ficção, eu achei, nossa, mexeu comigo, me fez chorar.
E a opinião de vocês é muito importante para mim, que é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho, meus amores. Agora quero agradecer a todos os canais do YouTube que me ajudam a crescer cada dia mais. Também quero agradecer aos grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Quero pedir para vocês que deem uma passadinha lá na página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook. Também você que tem um conto, uma história, um relato, estarei deixando embaixo do primeiro comentário o e-mail do canal para vocês mandarem um relato e eu estar compartilhando aqui com todos os inscritos e não inscritos. Agora já vou me despedindo de vocês. Não deixe de compartilhar bastante as histórias do canal para que o canal possa crescer bastante. E eu, em contrapartida, vou procurar trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês. E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos. Amo, amo, amo. Mua!